Minha gente, com requintes de crueldade, hein? Assim, para aquele torcedor contra do PSG, foi um jogo assim saboroso. Essa é a verdade. Para o torcedor do PSG, foi uma grandíssima frustração. E a gente vai falar um pouco sobre essa derrota do PSG para o Atlético de Madrid por aqui. Já deixa o like, não sai do vídeo sem deixar o like, conteúdo gratuito aqui para vocês. Se inscreve no canal, a gente está em busca dos 35 mil inscritos, chegamos aos 33. Muito obrigada, gente. Vamos lá. O PSG saiu na frente com um belíssimo gol do Zaire Emery, mostrou ali muita frieza na frente do Oblak, inclusive numa pressão na saída de bola do PSG, roubou a bola, é um time que faz muito isso, né? 4 minutos depois o Molina empatou o jogo e aí aos 93 minutos, se eu não me engano, já nos acréscimos ali no último minuto, o Atlético de Madrid vira o jogo por 2-1. Foi aquele Atlético que a gente tem na memória de não desistir, de defender o jogo inteiro, de ter paciência e de, no segundo tempo, colocando um pouco mais de energia, enfim, fazendo mudanças, né? O Atlético de Madrid consegue a virada bem no estilo Atlético de Madrid. O PSG fez o mesmo jogo que fez contra o PSV. Só que o resultado foi pior ainda. Contra o PSV foi um empate e agora contra o Atlético de Madrid foi uma derrota. Mas a história do jogo ela é muito parecida. E mostrando para vocês aqui, para exemplificar um pouco, porque eu acho que vale fazer isso, o PSG teve 69% de posse de bola. Foi um muito bom primeiro tempo, tá? Apesar de terminar o primeiro tempo com 1-1, os primeiros minutos do PSG foram muito bons. 69% de posse de bola, 22 finalizações. O Atlético de Madrid teve 4 finalizações. Ataques, né? Aqueles momentos em que o PSG chega até a área do adversário, enfim, cria ali algum perigo. 93 para o PSG, 23 para o Atlético de Madrid, 6 escanteios para o PSG, 0 para o Atlético de Madrid. O PSG trocou mais de 800 passes, o Atlético de Madrid não chegou nem a 300. Recuperações de bola aí tá parecido. O Oblak fez 8 defesas. O Donnarumma fez uma defesa. Então, assim, realmente é que nessas estatísticas aqui, eu acho que não tem aquele XG, né? Então, enfim, isso aqui eu não vou conseguir trazer agora. Mas, assim, mostra uma dominância e um PSG que a gente já viu, né? Esse PSG fez isso em outras partidas, fez isso contra o PSV, mas não consegue converter as chances. O PSG é uma das equipes que mais finaliza na Liga dos Campeões e que tem uma conversão das piores, assim, entre as principais equipes. Então, é um PSG que eu entendo o processo, eu entendo quando o Luiz Henrique defende as estatísticas. É verdade, o PSG tem números melhores do que os números da temporada passada, em todos os setores, tá? É um PSG, por exemplo, que sofre menos com a sua defesa, é um PSG que troca mais passes e que tem mais controle de bola, mais posse de bola, é um PSG no ataque que cria mais chances, que finaliza mais e que tem uma posse de bola mais no campo do adversário, uma porcentagem, né, maior no campo do adversário do que o PSG da temporada passada, por exemplo, mas tudo isso não tem sido convertido em vitórias na Liga dos Campeões, em gols na Liga dos Campeões. O nível sobe da Liga Francesa e o PSG não consegue. Já falo das individualidades. Eu entendo quando o Luiz Henrique fala dessas estatísticas, eu entendo que as estatísticas podem mostrar um caminho, mostram um domínio de jogo, mostram o que tá bom, assim, se você quiser olhar as estatísticas boas, né, e essas principais são boas para o PSG, mas é muito frustrante que o placar não reflita o que acontece nas estatísticas. E aí não tá tudo errado, tá? Não é pro PSG aqui demitir o Luiz Henrique e mudar de rumo. É um processo longo de amadurecimento, não só do clube, tá? Porque o PSG, gente, o PSG, eu repito isso aqui para vocês toda hora, é de 1970. Então, assim, é um amadurecimento de clube e também de time. Mudou completamente a sua identidade. Tem um técnico que
tem eu vou usar a palavra teimosia aqui, no sentido de ser muito fiel ao que ele quer, mas é frustrante não ver o resultado. Talvez seja apenas uma questão de evolução, de equipe, de médio e longo prazo. O Luiz Henrique acha que é isso, ele falou, ele tem falado, né, que ele tem certeza que o PSG será uma das equipes que mais marca gols no futuro, mas que hoje essa equipe não está lá ainda. Eu acho que vai melhorar também, mas também acho que teve algum erro aí dessa diretoria em não trazer um atacante, um finalizador. Ainda que o Gonçalo Ramos estivesse disponível, eu não lembro aqui agora se ele lesionou quando a janela ainda estava aberta. Tenho a impressão que sim, tá? E o PSG tomou a decisão de não contratar. Mas ainda que o Gonçalo Ramos tivesse ficado, falta opção. Não dá para suas opções, e aí vou trazer um pouquinho das individualidades da partida, para centroavante serem o Asensio e o Lee. Não dá. Assim, para uma equipe que quer ser protagonista na Europa. Eu lembro que no jogo passado eu falei que eu preferia que o Luiz Henrique tivesse entrado com o Asensio como falso 9 e não com o Lee. Ele foi no jogo passado, Barcola, Dembélé, Lee. Nessa ele foi com Barcola, Dembélé, Asensio. E eu falei no jogo passado que eu preferia que ele tivesse ido com o Asensio, mas também falei que não achava que faria diferença. E foi o que aconteceu hoje. O Asensio, não sei, se duvidar, foi até pior do que eu li na partida, assim, no posicionamento do que eu li foi contra o PSV, o que mostra que, na verdade, não é um jogador, né? Assim, não ia fazer essa diferença toda se fosse o Lee ou o Asensio, assim como lá contra o Arsenal, o Luiz Henrique falava que não era o Dembélé que ia fazer o PSG perder ou ganhar a partida. O coletivo é a estrela da equipe e eu entendo, mas é frustrante e é decepcionante, porque é um PSG que tem um calendário complicadíssimo, assim, sabemos disso, mas ao menos os jogos em casa contra os adversários que não são favoritos para o título da Liga dos Campeões, o PSG nem assim ele correspondeu. Então, tá aí a decepção. Perder contra o Bayern de Munique na próxima rodada fora de casa, ok. Talvez não seja uma decepção, talvez estivesse na conta. Perder contra o City, beleza, pode estar na conta também. Mas assim, perder para o Atlético de Madrid em casa, empatar com o PSV em casa, aí realmente é decepcionante. Para a gente passar aqui o calendário do PSG, porque ele é importantíssimo. Na próxima rodada, o PSG enfrenta o Bayern de Munique fora de casa, depois enfrenta o Salzburg fora de casa, aí vira o ano, enfrenta o City em casa e depois o Stuttgart fechando essa fase de liga. O PSG, dos próximos 4 jogos, tem apenas um em casa, que é justamente contra o Manchester City. Acho que vai classificar para o playoff? Acho que vai classificar para o playoff. Daí para ganhar, por exemplo, contra o Salzburg e contra o Stuttgart, talvez, 6 pontos. Talvez arrancar um empate aí heróico contra um Bayern de Munique ou contra o City, naqueles momentos mágicos, surpreendentes e loucos do futebol. O Luiz Henrique falava, né? Ninguém sabe o que acontece no futebol. Se a gente perder a partida hoje não é decisiva, porque a gente pode ainda ganhar as próximas 4. Não é exatamente realista ganhar as próximas 4, né? Mas enfim, eu acho que classifica entre os 24, mas a sensação é de que vai ser ali na beirinha, e aí o adversário que vier do outro lado, que vai ser da parte de cima, né, do chaveamento, cara, pode vir um Real Madrid, só isso. Bom, Real Madrid hoje também não tá jogando bem, mas eu digo assim, pode vir uma pedreira, e essa pedreira só será em fevereiro, então a gente também não sabe. Então, assim, tenso, viu? Tenso. O PSG está na 25ª colocação nesse momento, nem classificando para os playoffs tá nesse momento, então realmente crítica a situação do PSG. Vamos ver o que acontece na próxima rodada. Não sai do vídeo sem deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou abrir caixinha de perguntas lá no Instagram, provavelmente já está aberta quando você estiver vendo esse vídeo. E na quinta-feira tem tudo às claras respondendo perguntas de vocês sobre Liga dos Campeões. Vou rever um pouquinho dos outros jogos, enfim, ver o que tem de interessante das perguntas de vocês e também falar sobre o Bahia, tá? Porque não falei, obviamente, da última derrota. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.